Meu irmão, Brasil literalmente não é para amadores. O Leandro Ruschel publicou ontem, bem à tardezinha, que a deputada Carla Zambelli tinha sido presa na Itália. Pois é, ele fez a seguinte publicação: Carla Zambelli foi detida na Itália. A polícia italiana deve decidir nas próximas horas pela prisão da deputada ou por mantê-la em liberdade, enquanto a justiça italiana julga o pedido de extradição feita pelo regime brasileiro. O Sóstenes Cavalcante, um deputado aliado, à própria Carla Zambelli e ao Bolsonaro, ele fez uma publicação e ele disse o seguinte: olha, a Zambelli não foi presa, ela se apresentou à justiça italiana. Dá uma olhada na publicação do Sóstenes Cavalcante. Em recente contato com o advogado da deputada Carla Zambelli, o Dr. Pagnosi, me informou que ela hoje se apresentou espontaneamente às autoridades policiais na Itália para começar o seu pedido de asilo político, bem como de não extradição. Ela fez essa apresentação no dia de hoje e agora seguirão os trâmites normais da justiça italiana. Queremos daqui do Brasil desejar toda a nossa solidariedade à nossa querida deputada Carla Zambelli e dizer que sempre estaremos ao seu lado contra a perseguição que ela vem sofrendo do judiciário brasileiro. Pois é, a informação que nós temos até agora é que a Carla Zambelli ela se apresentou porque ela já tinha feito, junto dos seus advogados, e essa é a importância de ter um bom advogado, contato com a justiça italiana, que disse que ela pode sim fazer a solicitação de asilo político, mas, para tanto, ela não poderia fazer na condição de foragida. Ela deveria se apresentar. Então, a gente, assim que tiver alguma informação acerca da Carla Zambelli, a gente vai trazer para vocês. Mas, se ela se apresentou, a hipótese da Carla Zambelli ter um respaldo legal, vantajoso, por parte da Itália, é grande. Pois é, deu para vocês verem já o nível das matérias que a gente vai tratar hoje com vocês. Hoje é dia 30, esse é o nosso primeiro editorial do dia, o nosso Café com Política. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela confiança e pela credibilidade. Você que não é inscrito, inscreva-se no canal e vamos lá. Além dessa notícia da Carla Zambelli, tem muitas outras, que é literalmente a de cair o queixo. Vem comigo. Vamos lá, o jornal O Globo publicou ontem que o Bolsonaro participou de uma motociata em Brasília. Ele não subiu nas motocicletas, não, ele veio, acompanhou, e ele estava acompanhado, inclusive, da Michelle Bolsonaro, a ex-primeira-dama, e também do seu filho, o senador Flávio Bolsonaro. Segundo a matéria do Globo, o que chamou a atenção foi que os motoqueiros que participaram dessa motociata, todos eles estavam junto de bandeiras e faixas de apoio ao Donald Trump. E aí começou uma crítica muito grande, se eles estão favoráveis às tarifas. E aí chegou um deputado petista, a informação que tem de bastidores é que ele vai pedir a investigação de quem participou da motociata por atentado contra o Brasil. Ou seja, hoje, você falar que você apoia as medidas do Donald Trump, você é um traidor da pátria na visão dos petistas. Agora, quando é para você estar do lado do Irã, do Hamas, não está traindo ninguém. E que nível que o Brasil chegou, Mas enfim, o Brasil se tornou alvo de questões internacionais, ou seja, a política brasileira internacionalizou. Você viu essa matéria da Gazeta do Povo? O parlamentar da Europa diz que Bolsonaro sofre ataque direcionado do judiciário. Literalmente, o Brasil está em maus lençóis. O deputado é o George Simeon, que é o líder romeno, acusou o STF de perseguição ao Bolsonaro. O parlamentar romeno, que é o George Simeon, ele foi ex-candidato à presidência da Romênia, teve uma boa representatividade e agora ele é membro do parlamento romeno. Ele criticou o Supremo Tribunal Federal Brasileiro por, segundo ele, perseguir e conduzir uma perseguição política contra o Bolsonaro. Ou seja, algo sem precedentes, o que está acontecendo aqui no Brasil. Ele destacou também o bloqueio das contas bancárias de Heloísa Bolsonaro, esposa do Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos. Então, assim, o Brasil hoje virou um caso internacional de discussão sobre
Até onde que vai a democracia? Mas tem quem apoia, tá? Tem quem apoia o que está acontecendo contra o Brasil. Exemplo é o próprio presidente do Supremo Tribunal Federal. Olha o que ele falou. Ele, clara afronta, né, ao Trump e ao governo norte-americano, ele disse que bloquear 3 perfis, né, de residentes nos Estados Unidos é um preço baixo demais pela democracia. Justamente ele está confessando aqui que teve avanço, né, de bloqueio de perfis lá nos Estados Unidos. O presidente do Supremo Tribunal Federal, que é o ministro Luiz Roberto Barroso, ele disse nessa terça-feira que o bloqueio de 3 perfis nas redes sociais de pessoas que moram fora, fecha aspas, é um preço muito baixo a ser pago pela manutenção da democracia. Segundo ele, em tempos recentes, presenciamos uma onda de ataques às instituições, ao sistema eleitoral e especificamente ao Supremo Tribunal Federal. Algumas postagens, dezenas e não milhares, que apoiavam o golpe ou eram criminosas, foram removidas. Nesse momento, há 3 perfis que foram banidos por decisão da corte. São 3 pessoas que, segundo Barroso, moram fora e que continuam postando porque não temos jurisdição extraterritorial. Então, o preço que pagamos é bem baixo, porque conseguimos preservar a democracia no Brasil. Pois é, a grande questão é que essa fala do ministro Barroso, presidente do STF, não foi muito bem recepcionada, né, segundo os bastidores aqui pelo Donald Trump. O Eduardo Bolsonaro mesmo ontem fez uma postagem mencionando essa fala do Barroso, dizendo que essa postagem do Barroso é mais um estopim para o Donald Trump vir com tudo com a aplicação da lei Magnitsky contra eles. Agora, tem quem está apavorado com a lei Magnitsky. Acompanha para ver. Pois é, dá uma olhada nessa situação aqui. O Davi Alcolumbre, presidente do Senado, disse que não vai pautar de jeito nenhum o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, ignorou completamente a família Bolsonaro, não vai pautar a anistia e que a pressão feita pela família Bolsonaro para que as lideranças avancem com pautas de impeachment não vai adiantar. Ele nada vai fazer com que ele, né, possa pautar um impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas vamos lá. Deu uma de bravo, mas não é bem assim. Eles sentiram o impacto do negócio. Dá uma olhada nessa matéria aqui do Paulo Capé. Alcolumbre não atende ligações após o risco de Donald Trump, né, de sofrer sanções do Donald Trump, ou seja, do Donald Trump impor sanções a ele. Segundo essa matéria do Metrópolis Política, o Davi Alcolumbre ignorou todas as ligações de senadores da oposição, depois que o Donald Trump disse que ele poderia aplicar, inclusive, a lei Magnitsky em todos os aliados do ministro Supremo Alexandre de Moraes. Logo depois que a notícia, na última quarta-feira, foi apresentada, de que, inclusive, o Pacheco já perdeu visto, o Alcolumbre já cortou todos os laços e relações junto à oposição. Olha só, geralmente, solícito para conversar e ouvir pleitos de colegas de parlamento, mesmo durante o recesso, Alcolumbre não atendeu as ligações nem respondeu às mensagens. Ou seja, quer evitar ao máximo que essas sanções cheguem até ele. Resultado, não vai conseguir. É fato. É notório que logo o presidente da Câmara e do Senado serão sancionados pelo Donald Trump. É o que dá para perceber. Vamos lá, pessoal. Vamos falar de um caso público e notório que está dando uma ampla repercussão. Caso Felipe Martins. Olha essa matéria do Poder 360. O Felipe Martins deveria estar solto de jornal dos Estados Unidos em editorial. Pois é, uma publicação que saiu no dia 27, lá do Wall Street Journal, continua dando repercussão. Segundo essa matéria do Poder 360, o Wall Street Journal defende que o Brasil defende que o Brasil usou registros falsificados de controle de fronteira para prender, né, o Felipe Martins. Ou seja, foi para cima do Felipe Martins com registros falsos. E que por causa disso, né, ele precisa, mais rápido, estar solto. Ele não está solto. Ele está, bem dizer, em prisão domiciliar, usando tornozeleira, não pode sair, né, de casa. Até o Mário Sabino, que é anti-Bolsonaro, odeia o Bolsonaro,
falou do absurdo, né, da loucura que foi esse caso aqui que envolve o Felipe Martins. Dá uma olhada nessa publicação do Mário Sabino. As garantias democráticas precisam existir para Felipe Martins, ou seja, aqui abertamente o Mário Sabino fala, não estão sendo aplicados a defesa, contraditório e garantias democráticas. Na matéria, ele critica o Felipe Martins, como por exemplo nesse primeiro perfil, ele escreve assim, ó, o Felipe Martins teve um comportamento abjeto durante o período em que atuou como o Celso Amorim de Jair Bolsonaro. Até gesto racista associado aos supremacistas brancos fez durante uma sessão do Senado. É patético, né? Esse argumento aqui é bem ridículo, esse argumento, né? Fez durante uma sessão do Senado. Mas é um cidadão brasileiro que deveria estar no pleno gozo de seus direitos, mas não está. Ele foi acusado por Alexandre de Moraes de ser um dos participantes da suposta tentativa de golpe na condução de integrante de um certo núcleo jurídico, responsável por formular e representar o ex-presidente a tal minuta para impedir a posse de Lula. Agora, a verdade que se tem é que esse caso do Felipe Martins ainda dará uma repercussão muito grande. Olha só, o Moraes, inclusive, ficou incomodado porque a primeira vez que o Felipe Martins pôde falar dentro de algo que ele pudesse manifestar foi no processo do Supremo Tribunal Federal, o que deu de grande repercussão. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ele mandou que o presídio explicasse uma denúncia que foi feita pelo Felipe Martins. Tá, na denúncia, o Felipe Martins foi para uma solitária. A Bárbara do Tietolizei, ela falou muito sobre isso. Ou seja, ele ficou preso em um lugar separado, né, onde ele teve que ficar ali numa sala escura. No seu interrogatório como réu dessa ação, segundo essa matéria do Metrópolis, o Felipe Martins denunciou uma suposta irregularidade na unidade prisional durante o período em que esteve preso. Martins afirmou ao STF, em interrogatório sob a presidência do juiz auxiliar de Moraes, que é o Rafael Henrique Tamay, que foi mantido em isolamento durante parte do período em que esteve na prisão. E ainda, após o período de triagem, teria ficado numa cela sem iluminação. É o corró, né? O literal é solitária. Pois é, se alguém ainda duvida, né, os métodos espúrios que são utilizados contra quem é crítico do regime, não duvide mais, né? Agora, chamou atenção o próprio ministro Alexandre de Moraes pedir que a agência, né, penitenciária lá, que é a unidade prisional, explique o que aconteceu. Caramba, né? Vamos esperar para ver essa explicação. E sobre as sanções, hein? Será que elas vão acontecer? Olha essa matéria do Metrópole. Tudo pronto até sexta-feira, diz o secretário do Comércio dos Estados Unidos sobre as tais tarifas. Pois é, o secretário de Comércio dos Estados Unidos, que é o Howard Lutnick, voltou mais uma vez a afirmar nesta terça-feira que o governo do presidente Donald Trump não tá para brincadeira. Ele vai partir com tudo, com essas tarifas contra o Brasil. E não adianta o Brasil espernear, não adianta o Brasil chorar. Essas tarifas vão chegar, né? Vão chegar até o Brasil. Agora, uma coisa é certa. O Brasil e o governo dos Estados Unidos estão se tornando inimigos, né? Fadonhos inimigos. Essa é a verdade. Eu queria muito poupar os seus ouvidos, mas dessa vez eu não vou. O Lula disparou contra o Donald Trump, né? Em vez de manter a boquinha fechadinha, caladinho não. Foi lá falando que o Trump quer roubar, literalmente roubar, né, as terras raras do Brasil. Mas dá para acreditar no que o Lula fala? Será que realmente, né, é os Estados Unidos que estão querendo roubar? E outra, foi lá criticar a Ucrânia com relações aos Estados Unidos, sem contar que está na mira, literal, né, dos congressistas norte-americanos e da própria OTAN, por causa do seu alinhamento com os russos. Escuta o que o Lula falou aqui. Eu fico sabendo que os Estados Unidos vai ajudar a Ucrânia, mas ele está querendo ter privilégio nos minérios críticos da Ucrânia. Esses dias eu li a matéria que os Estados Unidos têm interesse nos minérios críticos do Brasil.
Ora, se eu nem conheço esse mineral, ele já é crítico, eu vou pegar ele para mim. Por que eu vou deixar para outro pegar? Então nós estamos construindo uma parceria dentro do governo, com a criação de uma comissão ultra especial, primeiro para que a gente faça um levantamento de todo tipo de riqueza que o Brasil tem no seu solo e no seu subsolo. Até agora me parece que nós só conhecemos o equivalente a 30%. Então nós temos 70% do nosso território e das nossas riquezas que não foram ainda pesquisadas. E nós temos que dar autorização para a empresa pesquisar sob o nosso controle. A hora que a gente der autorização para uma empresa que ela achar, ela não pode vender sem conversar com o governo e muito menos ela vai poder vender a área que tem o minério. Porque aquilo é nosso, aquilo é de uma pessoa chamada povo brasileiro. E o povo brasileiro tem que ter direito de usufruir dessa riqueza que essas coisas podem produzir. Tá bom, depois você lava os ouvidos, tá? Olha, quem é que acredita nesse tipo de discurso? Tá, ele tá falando das terras raras, dos minerais raros que tem no Brasil. Tá, você pode ou não acreditar no Lula, tá? Agora, você pode pesquisar um pouco mais e ler matérias como essa aqui. Olha, os Estados Unidos, malvadão, querendo nossas terras raras. Dá uma olhada. Vendas de terras raras brasileiras para a China triplicaram em 2025. Ué, colonialismo Xing Ling pode? É possível. Ué, o Brasil exportou 6,7 milhões em minerais utilizados na indústria tecnológica no primeiro semestre desse ano. 3 vezes o total de 2024. Ou seja, você vê esse discurso nacionalista, a terra é nossa, nós vamos cuidar da nossa terra. Ah, você até finge que acredita, né? Mas não acredita não. Não acredita não. É conversa fiada do Lula, né? Não dá para acreditar. Quando é para entregar para a China, pergunto, está sendo fiscalizado pelo governo, né? Esse minério todo? Coloca a mão na consciência se dá para confiar. Eu acredito que não. E aí, enquanto o Lula fica lá atacando a Ucrânia, atacando os Estados Unidos, olha só o que o senador norte-americano Lindsey Graham falou de novo, né, na última segunda-feira. O Brasil pode pagar, abre aspas, um preço alto por apoiar a Rússia, diz aliado de Trump. O senador norte-americano Lindsey Graham, do Partido Republicano, afirmou em publicação no X da segunda-feira que países integrantes do BRICS, como Brasil, China e Índia, sustentam a máquina de guerra de Putin e, por isso, estão prestes a pagar um preço há muito devido. Meu irmão, por muito menos o Putin partiu para cima da Ucrânia. Putin subestimou seriamente o presidente Trump. Espero que países como China, Índia e Brasil, que sustentam a máquina de guerra de Putin, esteja prestes a pagar um preço há muito devido, escreveu o parlamentar nas suas redes sociais. E aí você imagina, não, peraí, o Brasil vai quietar o facho, né? Vai sossegar o rabinho, vai parar de ficar caçando briga, não é? Não é bem assim. Mas literalmente não é bem assim mesmo. O Brasil aplicará sanções a Israel por, abre aspas, genocídio em Gaza, diz chanceler da ONU. Olha só. É o Celso Amorim, né, o ministro do Brasil, ameaçando os israelenses. A gente já viu na história que isso não dá muito certo. O governo brasileiro, segundo a matéria da Gazeta do Povo, endureceu o discurso contra Israel. Anunciou nesta segunda-feira uma série de medidas de retaliação diplomática, comercial e militar, em resposta ao que ele classifica como um, abre aspas, genocídio na faixa de Gaza. O anúncio foi feito pelo ministro Mauro Vieira das Relações Exteriores do Brasil em Nova York. Entre as medidas, presta atenção. Vocês vivem falando que eu sou radical. Eu falo que o Lula vai enfiar o Brasil em guerra. E que eu estou causando pânico em vocês. Escuta isso aqui. Entre as medidas estão o bloqueio de exportações de equipamentos de defesa para Israel e a investigação sobre importações provenientes de assentamentos ilegais na Cisjordânia. Ou seja, bloqueio
de exportação de equipamentos de defesa para Israel. O Brasil está entrando no campo militar. Deixar de mandar equipamentos de defesa para Israel é entrar na sanção militar. Abre aspas. Essas são as ações legais que os estados podem tomar agora. A credibilidade da ordem internacional depende dessa aplicação não seletiva. O que precisamos agora é vontade política e um robusto processo de acompanhamento dessa conferência. Você entendeu o que está acontecendo? É o Brasil indo na ONU pedir que Israel seja sancionado e que os países membros da ONU não vendam equipamentos de defesa militar para Israel. É para que Israel não possa ter um domo de ferro para se defender do Irã. É que Israel não possa ter um domo de ferro para se defender, né, do Hamas lá da Palestina. Ou seja, é o Brasil advogando, fazendo lobby junto aos outros países para Israel se ferrar. Como que você acha que Israel e o próprio Donald Trump estão recepcionando essa mensagem? Você acha que um sorriso no rosto? Você acha que o Lula não está caçando sarna para coçar para o povo brasileiro? Para. Mas aí sempre tem, né, aqueles abestalhados que vão estar do lado do Trump, né, do Lula. Dá uma olhada nisso aqui no próximo bloco. Olha só, eu tenho certeza absoluta que você cresceu pensando que quem recebia um prêmio Nobel era uma figura assim extremamente, vamos dizer, algo fora do comum, algo excepcional. Alguém que realmente deveria ser assim, quase canonizado. E aí, um dia você descobriu um dia que esse negócio de prêmio Nobel é uma panelinha que basta o cara ser da turminha da panelinha que ele não precisa entregar nada para a sociedade. Como as coisas mudaram, como a rede social mudou as coisas, né? Dá uma olhada. Líderes deveriam seguir a reação de Lula a Trump, diz Nobel de Economia. Olha só, Joseph Eugene Stiglitz, americano, vencedor do Prêmio Nobel de Economia de 2001, redigiu um artigo onde ele exalta o Lula. Disse que o Lula, sim, esse é um estadista nos tops da galáxia. Que a postura do Lula pode salvar a economia brasileira. Que todos os líderes deveriam agir igual o Lula. Não é isso? Deveriam agir igual o Lula. Que o Trump é o fracassado da história. É o que o Prêmio Nobel de Economia, o Joseph Eugene, diz. Aí você pensa, o cara ganhou um Nobel de Economia. Quem é esse merdinha do Sandro para falar de um Nobel de Economia? Razão. O que isso quer dizer? O cara, sinceramente, tem, né, um potencial muito grande para fazer lobby. Porque se você acha, né, que isso aí, Prêmio Nobel, garante coerência, se enganou. Para você ter noção, olha essa matéria aqui que foi publicada lá em 2007. Esse mesmo, Joseph Stiglitz, né, ele foi em Caracas, na Venezuela, e disse que lá, né, as políticas aplicadas pela Venezuela naquela época, né, aves, eram maravilhosas. Ele disse que a Venezuela se tornaria um país maravilhoso com as políticas socialistas que estavam sendo aplicadas na Venezuela. Então, se você acha que esse prêmio Nobel, né, esse cara quer a economia do Brasil boa, igual a da Venezuela, então você acredita que o prêmio Nobel vale para alguma coisa. Agora, se você acha que o Brasil não tem que ser como a Venezuela, cá entre nós, o prêmio Nobel não serve nem para limpar a sola do seu sapato. Eu ia falar outra coisa, mas assim, é sacanagem, é ridículo, né? O discurso desses caras. Dá uma olhada aqui, né? Nessa publicação do CNN, né? O Dumas, ele disse o seguinte, olha, o Roberto Dumas, professor de economia, chinesa, do INSPER.
Ele não é prêmio Nobel. Mas olha o que ele falou. O Lula nem é de direita e muito menos bolsonarista. O Lula prejudica o diálogo com os Estados Unidos. Escuta. O Lula perdeu muitas possibilidades de abrir um canal de negociação. Veja, mesmo depois do tarifaço, querer fazer uma reunião com os esquerdistas, não estou falando bem ou mal, mas é contra Trump. Lá no Chile, e ainda no Chile fazendo na Argentina, entrando com Cristina Livre, e depois falando em desdolarização, e aí usa o argumento, não sei se é a narrativa correta, ou o ar está um pouco rarefeito para as discussões aprofundadas, aparentemente. Tá? A culpa é do Bolsonaro ou a culpa é do Lula? Não é questão disso, é questão de você saber que o Lula tem um papel a fazer, tem um papel a exercer como líder de Estado, não líder de governo. Ele está participando, ele está agindo como um líder de governo. Ele está fazendo isso para ganhar cada vez mais votos e ganhar cada vez mais popularidade. Só que isso está prejudicando a negociação com Trump. Então, usar sempre o argumento de Bolsonaro, 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 isso ajuda talvez na popularidade dele no curto prazo. Vamos ver no longo prazo. O governo Lula... Pois é. Este é um professor de economia chinesa do INSPER. O outro, que diz que o Lula está fazendo certo, é o Nobel da Paz. E aí, o que você acha? Inclusive, esse mesmo cara Nobel da Paz aí, foi um que exaltou o Maduro também, tá? Dá uma olhada, diz que Venezuela é uma bela de uma democracia. Ó, os Estados Unidos, isso aqui é que é democracia. Ó. Estados Unidos anunciaram uma recompensa de 25 milhões de dólares por informação contra Maduro. O governo norte-americano acusa o presidente da Venezuela de integrar o grupo criminoso chamado Cartel de los Soles. O DEA, que é o órgão que pegou o Pablo Escobar, quem assistiu aí a série Narcos do Pablo Escobar, sabe que o DEA, né, é o sistema de repressão às drogas. Pois é, ele é um departamento que disse que qualquer informação para pegarem o Maduro pagam 25 milhões de doletas para quem tiver informações contra o Maduro. Um cartaz com uma foto de Maduro e o valor da recompensa foi compartilhado na segunda-feira pela conta oficial do DEA na rede social X. O órgão também pede informação de Diosdado Cabejo, né, o ministro do Interior da Justiça e Paz da Venezuela, e de Vladimir Padrinho Lopes, ministro da Defesa da Venezuela, ambos do mesmo partido político de Maduro. Pois é. Ou seja, cara, tem muita gente na cola do Maduro. Muita gente. Os Estados Unidos fez uma publicação no sentido de que o Maduro não é um presidente eleito. Ele é só um líder de um cartel terrorista. Nada mais do que isso. Só isso. Né? Ó, mudando de assunto, Luiz Felipe Pondé. Olha o que ele escreveu aqui. Um país em que não se pode xingar mandatários do poder não é democracia. A luta no Brasil não era para deixarmos o país virar um galinheiro de quintal, dominado pelos cantos de uns e galos enfeitados. Ou seja, o que a gente tem hoje é uma euforia de um bando de pavões que assumiram, né, os principais postos do Brasil. E aí esses verdadeiros pavões não aceitam críticas. Não aceitam críticas. E aí criminalizam a crítica. E quando você não pode criticar aquele que é uma figura pública, isso não pode ser chamado de democracia. Concordo em número, gênero e grau com Luiz Felipe Pondé. Vamos lá, matéria da Gazeta do Povo. O Eduardo Bolsonaro sobe o tom de críticas contra Nicolas Ferreira. Abre aspas. Triste ver a que ponto chegou. O deputado federal licenciado, que é o Eduardo Bolsonaro, nem está licenciado mais, né? Tá na ativa. Só está faltando, mas está na ativa. Voltou a criticar nesta segunda-feira o também deputado Nicolas Ferreira nas redes sociais. O atrito ocorre em meio ao tarifaço anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra o Brasil. Na semana passada, Eduardo já havia acusado Nicolas Ferreira de ser pouco engajado na defesa do ex-presidente Bolsonaro. Eduardo mora nos Estados Unidos desde fevereiro. E aí, vem cá, o que o Eduardo Bolsonaro ganha agora
com críticas ao Nicolas Ferreira, né? Não faz muito sentido isso, tá? Não faz muito sentido, uma hora dessa, ficar entrando em embate de direita com direita. O Nicolas está aqui no Brasil. E cá entre nós, o Nicolas está na mira o tempo inteiro do Moraes. O Nicolas entrar em embate agora é contraproducente. Ele não está fora do Brasil. Então, assim, eu acho que a bobeira do Eduardo ficar nessa briga aí, né, ferrenha contra o Nicolas. E você, o que você acha? Deixa no comentário, eu quero saber. Combinado? E é isso aí, pessoal. Muito obrigado, grande abraço, fica com Deus. Eu vejo vocês no próximo editor. Abraço.